Olá, pessoal! Nós já estudamos os animais invertebrados. Agora chegou a vez dos animais vertebrados. Vamos conhecer as 5 classes desses animais. Então, nós temos aqui as características gerais dos vertebrados, tá? Então, quais são essas características gerais? Aquelas que todos apresentam. Todos os vertebrados apresentam esqueleto interno, crânio e coluna vertebral, né? Que nós vemos aqui. O crânio, a coluna vertebral e o esqueleto interno. As funções agora desse esqueleto são de proteger os órgãos internos, né? A gente observa aqui pelas costelas, que elas protegem os órgãos que estão aqui dentro, como se fosse uma gaiola, né? O coração, pulmões, fígado, estômago. Então, é uma proteção. Aqui o crânio também protege o cérebro, o encéfalo todo, né? Mas principalmente o cérebro. E sustentação e locomoção. Então, ajuda o animal, né, a ficar em pé e a se locomover. Aqui nós temos as 5 classes de vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, aqui nós temos o esqueleto dessas 5 classes. Né? Aqui estão alguns exemplos: anfíbios, peixes, répteis, aves e mamíferos. Vocês percebam que nós nos incluímos no reino animal e somos mamíferos. Vamos começar com os peixes. Algumas características dos peixes. Os peixes são animais aquáticos, tanto água doce como salgada. Tem alimentação variável, então nós temos espécies herbívoras, carnívoras e onívoras, né? Onívoras são aquelas espécies que têm uma alimentação variada, pode comer tanto plantas como animais. O corpo com escamas, essas escamas servem para proteger o animal. Nadadeira para locomoção, as nadadeiras, aqui. A maioria são ovíparos, quer dizer, a maioria dos peixes botam ovos. Existem 2 grupos de peixes, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Então, o nome já diz, os peixes ósseos têm um esqueleto formado por osso e os peixes cartilaginosos têm o esqueleto formado por cartilagem. Cartilagem é a mesma que compõe a ponta do seu nariz e a sua orelha. Então, tubarões e aqui, por exemplo, uma corvina. Os anfíbios. Bom, exemplos de anfíbios: sapo, perereca, rã. Então, são 3 exemplos de anfíbios. Os anfíbios vivem em água doce ou ambiente terrestre úmido. Na fase adulta, a maioria é carnívora e na fase de larva tem alimentação variada. Então, sendo a maioria herbívora. A maioria é ovípara, botam ovos, e muitos sofrem metamorfose. Sobre a metamorfose dos sapos. Então, o sapo sapo fêmea, vai botar os ovos na água, né, no meio aquático. Desses ovos vão nascer os girinos, que são as larvas. A esses girinos, eles vão se transformar, vão sofrer metamorfose. Então, primeiro nascem as patas traseiras para depois nascerem as patas dianteiras da frente. Aqui, olha, tá vendo? Ele ainda tem a cauda, mas ele vai aos poucos perdendo essa cauda e até se transformar no adulto. Então, essa é a metamorfose dos sapos. Os répteis. Exemplos de répteis. A gente tem aqui, né, alguns exemplos de répteis: cobras, crocodilos, jacarés, lagartos, tartaruga ou jabuti. Características dos répteis. Os répteis vivem em ambientes terrestres e aquáticos de água doce e salgada. Então, sua alimentação também é variável.
tá? Pode ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Tem pele grossa, seca com escamas, né? Por exemplo, a cobra. Ou tem placas de queratina, por exemplo, jacarés e tartarugas. A maioria dos répteis são ovíparos, né? Os ovos desses animais têm a casca dura, mais resistente do que o dos anfíbios, porque como eles já estão mais adaptados ao ambiente terrestre, a casca precisa ser dura para poder suportar o calor do sol. As aves. Aqui alguns exemplos de aves, né? O tucano, o beija-flor, o papagaio, o pato ou ganso. Características das aves. Então, as aves habitam quase todos os ambientes do planeta. Então, existem aves que são terrestres e não voam, por exemplo, a ema e aqui o avestruz. Aves voadoras, como gaviões e beija-flor. E aves que nadam, como pinguins e patos. Então, a alimentação das aves também é variável, tá? Eles se alimentam de frutos, do néctar, de outros animais, como o gavião, por exemplo, que se alimenta de outros animais, é carnívoro, né? Tem o corpo coberto por penas, bicos com tamanhos e formas diferentes. Aqui a gente observa essas formas diferentes e tamanhos diferentes conforme a alimentação desses animais. Então, conforme o que esses animais se alimentam, os bicos foram adaptados, né, através da evolução para cada tipo de alimentação. As aves são todas ovíparas, todas botam ovos e os ovos também têm casca dura. Agora nós temos os mamíferos. Exemplos de mamíferos. Tem vários animais, né? Urso, macaco, leões, tigres, morcego, que é o único mamífero voador, gato, cachorro, golfinhos, baleias também, né? Leão marinho, ornitorrinco, são exemplos de animais mamíferos. Então, algumas características dos mamíferos. Então, os mamíferos eles habitam vários ambientes do planeta. Tá? Deserto, matas, rios, mares, montanhas, até regiões polares. Então, eles se locomovem também de várias formas, tá? Caminham, saltam, nadam, voam. A alimentação é variada, né? Existem mamíferos herbívoros, carnívoros e onívoros. A pele da maioria é recoberta por pelos. Então, esses pelos, eles têm a função de manter a temperatura do corpo constante. Assim como as aves, as penas das aves também têm esse papel, né, de manter a temperatura constante do corpo. A maioria dos mamíferos são vivíparos, que quer dizer que o bebê ele se desenvolve dentro do corpo da mãe e a fêmea produz leite. Então, o nome da classe, mamíferos, né, vem daí, da produção do leite, onde os filhotes mamam. Na tarefa de vocês, eu pedi para vocês desenharem o esqueleto de uma das classes de vertebrados, tá? Vocês podem escolher desenhar o esqueleto de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave ou de um mamífero, tá? Aqui, no exemplo, eu fiz o esqueleto de um anfíbio. Então, desenhei o esqueleto e identifiquei, através dessa legenda, olha, o crânio, onde fica, e onde fica a coluna vertebral, tá? Então, façam o mesmo e bom trabalho a todos!